Olá, estudantes da Bíblia e da lição da Escola Sabatina. Estamos começando um novo trimestre e a nossa intenção ao gravar esse vídeo é deixar algumas dicas a respeito desta lição, tanto para professores quanto para alunos. A lição desse trimestre tem o título Evangelho de Marcos e a lição desta semana, o princípio do Evangelho. Vamos ler o verso para memorizar. Diz: depois de João ter sido preso, Jesus foi para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus. Ele dizia: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Nesta primeira semana, o estudo é feito para identificarmos o autor do Evangelho e a intenção desse Evangelho. Então, a tradição diz que o autor do Evangelho de Marcos, pode parecer óbvio, né? Mas não está no livro de Marcos esta informação. E sim, a tradição cristã entende que foi João Marcos que escreveu este livro. O bispo de Hierápolis, chamado Papias, escreveu: Marcos tornou-se o intérprete de Pedro e escreveu com precisão tudo o que ele lembrava. Autores têm dito que o Evangelho de Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito. Alguns identificam este Marcos como aquele que estava coberto por um lençol quando Jesus foi preso no jardim do Getsêmani e fugiu desnudo. Mas, na verdade, isso é apenas uma conjectura. Se nós estudarmos aqui a lição, o texto de Atos capítulo 12 vai falar a respeito de João Marcos, que é filho de Maria. Maria, que havia promovido um culto de oração a favor de Pedro, que estava preso, e quando Pedro é liberto da prisão, ele vai à casa dela, e aí então no no livro de Atos, capítulo 12, há a menção então de João Marcos, que é o filho de Maria. Esse João Marcos, segundo Atos, capítulo 13, ainda na lição de domingo, é aquele que acompanha tanto Paulo quanto Barnabé em sua primeira viagem missionária, e quando chega em Perge, na Panfilha, ele desiste, né? Então, esse teria sido o autor do Evangelho de Marcos. A intenção de Marcos ao escrever este Evangelho é mostrar a primeira parte, quem é Jesus, e a segunda parte, Jesus e sua ação, para onde Jesus está indo. O Evangelho de Marcos é um evangelho de ação, de atitude do Senhor Jesus. A respeito de Marcos ainda, podemos tratar relacionando com a lição de segunda-feira, que Marcos, quando ele desiste da sua primeira viagem missionária, e depois então Barnabé, que é seu primo, e a palavra que é traduzida em algumas Bíblias como sobrinho, na verdade, que está em Colossenses capítulo 4, verso 10, a palavra anepsios é uma palavra que, por influência da Vulgata Latina, algumas Bíblias modernas trazem a tradução como sobrinho, mas na verdade Marcos era primo de Barnabé. Mas quando ele quer participar mais uma vez da pregação do Evangelho, da missão, Paulo diz então: como nós podemos levá-lo? Não parece razoável levar Marcos conosco, uma vez que ele já se afastou. Nós podemos entender aí que é uma atitude positiva de Paulo, não quer dar uma oportunidade, mais uma oportunidade para Marcos, mas Barnabé, que é seu primo, é uma pessoa compassiva e entende que Marcos pode ser útil na pregação do Evangelho. Paulo teve um temperamento muito forte, muito positivo. Em alguns aspectos podemos dizer que isso ajudava muito na sua motivação para pregar o Evangelho, mas em outros aspectos podia criar algum constrangimento. O livro de Gálatas, a carta aos Gálatas, capítulo 2, verso 11, menciona que Paulo repreende Pedro na face, e depois a continuidade do texto diz que ele também corrige Barnabé. Nessa ocasião é porque Pedro, que havia vivido a liberdade do Evangelho com os irmãos estrangeiros que haviam se convertido, os gentios, quando chegam os judaizantes, aqueles irmãos que ainda entendem que, mesmo sendo cristãos, entendem que a lei cerimonial deve ser praticada ainda, Pedro então se dissimula ali, e Paulo não gosta da atitude de Pedro, pensa que ele devia ter sido mais positivo, mostrando abertamente que a lei cerimonial já não devia mais
ser obedecida, e Paulo repreende. O fato é que a atitude de Paulo é sempre muito positiva, muito direta, às vezes trazendo benefício, às vezes trazendo alguma dificuldade. No caso de Marcos, trouxe dificuldade porque ele tem uma cisão, tem uma disputa e se separam, Paulo e Barnabé, a ponto de Paulo se unir a Silas para pregar o evangelho em uma região e Barnabé então prefere escolher Marcos para pregar o evangelho. O fato é que depois de algum tempo, Paulo menciona que Marcos é útil ao ministério. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 11, quando ele está perto do seu martírio, ele fala, olha, que Marcos é muito útil ao evangelho. Em Filemão, verso 24, ele chama Marcos de seu cooperador. Mas o fato é que Marcos, que inicialmente estava com Paulo e Barnabé, depois apenas com Barnabé, ele vai se tornar um ajudante muito forte do apóstolo Pedro, a ponto de Pedro ter escrito na sua primeira carta, no capítulo 5, verso 13, o verso diz assim, aquele que se encontra em Babilônia, também eleita, aquela que se encontra em Babilônia, também eleita, vos saúda, como também meu filho Marcos. Então, essa liberdade que Pedro tem de chamar Marcos de seu filho, denota que realmente havia uma proximidade e que Marcos, ao escrever o seu evangelho, na verdade, reportou aquilo que Pedro lhe havia ensinado, aquilo que ele presenciou muitas vezes, Pedro ensinando a respeito de Jesus. Eu quero chamar agora a sua atenção para a parte de terça-feira, que apresenta a mensagem de Marcos, que fala que Deus envia o seu mensageiro para anunciar Jesus, né? Então, tanto Marcos quanto Mateus dizem que o caminho do Senhor deveria ser preparado por um mensageiro. E aqui eu quero chamar a sua atenção, porque esse texto de Marcos, ele é retirado basicamente de 3 informações a respeito do mensageiro, de Êxodo capítulo 23, verso 20, Isaías 40, verso 3 e Malaquias 3, verso 1. A ênfase da lição na parte de terça-feira está neste mensageiro, há algo em comum, que o mensageiro é quem prepara o caminho, né? Mas aqui você tem que levar algumas coisas em consideração. A primeira coisa, não está na lição, mas eu quero chamar a sua atenção. Quando a citação de Isaías capítulo 40, verso 3, fala do mensageiro que prepara o caminho para o Senhor, e esse texto é usado tanto por Mateus quanto por Marcos, o Senhor aí, a expressão que está lá no Antigo Testamento, no livro de Isaías, é o tetragrama, é o nome de Deus, é Yahweh, o Jeová, não é? Yotah-Re, Vav-Re. Então, eu quero chamar a sua atenção porque a expressão que é usada para Jeová, aquele que prepara o caminho para Jeová, em Isaías 40, verso 3, usado por Marcos e também por Mateus, quem prepara o caminho agora é para o Senhor, é o Senhor Jesus. Então você tem uma relação entre a expressão Jeová ou Yahweh em Isaías capítulo 40, verso 3, com a pessoa de Jesus. Então, se Isaías fala de alguém que vai preparar o caminho do Senhor, não aparece ali a palavra exatamente mensageiro, no hebraico malak, né, que é traduzido por mensageiro ou anjo, mas aí você tem 3 situações, então. Você tem um mensageiro, ou aquele que leva a mensagem em Isaías capítulo 40, você tem o anjo do Senhor em Êxodo capítulo 23, verso 20, e você tem também o mensageiro em Malaquias 3, verso 1, e também em Malaquias 3, verso 1, você tem o anjo do pacto. Então, essa lição de terça-feira é um pouquinho mais complexa, embora ela está apenas se referindo ao fato de que há uma preparação no caminho, né, em que o rei vai seguir, mas eu queria entrar com você nesses detalhes desse mensageiro. O mensageiro de Êxodo capítulo 23, verso 20, se você for a Êxodo capítulo 3, no verso 2, lá vai dizer que aparece o anjo do Senhor. No verso 5 menciona que esse anjo do Senhor é o próprio Deus. E no verso 14, Moisés, quando é chamado por Deus, na continuidade ainda, no contexto desse anjo do Senhor, Deus fala para Moisés para dizer que o eu sou, o que sou, esse me enviou a vocês. Então, o mensageiro em Êxodo, capítulo 23, o
mensageiro é o próprio Jesus. Porque se você vai a São João, capítulo 8, verso 58, quando Jesus fala que antes que Abraão existisse, ele é. Então, antes que Abraão existisse, ele diz, eu sou. Então, você tem que entender o seguinte, o anjo do Senhor é o próprio Deus, que é o próprio Jesus, segundo o Evangelho de São João, capítulo 8, verso 58. E quando você vai a Malaquias, capítulo 3, você tem um mensageiro, que é aquele que anuncia a respeito do anjo do pacto. Então, o mensageiro, a referência que é feita, então, por Marcos, o mensageiro, é João Batista. Mas o anjo do pacto, você tem que voltar ao pacto que está em Êxodo 19 e que está no livro de Êxodo. E o anjo do pacto é o anjo do Senhor, que se refere a Deus, se refere então ao próprio Jesus. Então, nós temos que pensar nesse aspecto. E se você olha para esse mensageiro que anuncia, que prepara o caminho para a vinda do Senhor, você tem, no contexto da primeira vinda de Jesus, você tem então João Batista. Mas se você for para Malaquias e você tem então no capítulo 4 a menção de que virá o profeta Elias, e Jesus menciona que o profeta Elias já veio, mas ele virá, e as pessoas entendem que o profeta Elias é João Batista, que vem vestido com pelo de camelo e vem vestido com um cinto, a semelhança de João Batista. Veja, Jesus diz, está em São Mateus capítulo 17, verso 11, e também no verso 12, ele diz assim, na verdade Elias há de vir e restaurar todas as coisas. Digo-vos, porém, que Elias já veio e não o reconheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram, assim também o Filho do Homem há de padecer as mãos deles. E eles entendem que fala de João Batista. Mas Jesus fala que o Elias virá. Então, o primeiro Elias falou no tempo de Jezabel. O segundo Elias, aí a menção a João Batista, prepara o caminho para a primeira vinda do Senhor. Mas você tem que pensar que Jesus fala que Elias virá. E a menção também em Malaquias é antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Há um terceiro Elias que se manifesta preparando o caminho para a volta do Senhor. E nós entendemos que é o povo que está mencionado em Apocalipse capítulo 14, o primeiro anjo da profecia. Muito bem, quando você avança na lição, então, você vai chegar à menção do batismo de Jesus. Você vai para e passo avançando no Evangelho de São Marcos, né? E quando a pergunta na parte quarta-feira é quem esteve presente no batismo e o que ocorreu. Então você tem aqui o entendimento de que quando Jesus é batizado, o Espírito Santo aparece ali como uma pomba. No Evangelho de São Mateus, diz que é em forma de pomba. Não diz que é uma pomba, mas é em forma de pomba. E também uma voz do céu, né, que é ouvida, que diz, tu és meu filho amado, em ti eu me comprazo. Eu queria chamar a sua atenção, porque no que tem que ver com a descrição que é feita por Marcos e por Mateus a respeito do batismo de Jesus, e aqui a ênfase está em quem acompanhava aquele batismo. Então você tem o Espírito Santo e você tem a voz que surge do céu, que é a voz de Deus em seu trono. E sabe, aqui nós precisamos pensar que Jesus, ele se apresenta como ser humano, ele gostava de se chamar de filho do homem, mas aqui você tem uma referência às três pessoas da divindade. E não é a única ocasião no Novo Testamento que a menção é das três pessoas da divindade unidas, ou as três pessoas da Trindade. E deixa eu falar uma coisa para você, a expressão Trindade vem do latim Trinitas, que quer dizer triunicidade, não quer dizer três deuses. O que nós adventistas acreditamos a respeito da Trindade? Acreditamos em um só Deus em três pessoas. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Mas não é uma só pessoa, nem são três deuses. É um Deus em três pessoas, unidas em pensamento, em caráter, propósito e substância, né?
Então vamos pensar aqui algumas ocasiões do Novo Testamento em que as três pessoas são mencionadas. Uma delas é no batismo, Jesus sendo batizado, o Espírito Santo descendo em forma de pomba e Deus o Pai se manifestando, dizendo: Tu és o meu filho em quem me comprazo. Mas se você ler o Evangelho de São Mateus, capítulo 28, lá fala da comissão evangélica e fala para que os discípulos deveriam ser batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Lá não diz em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. As três pessoas estão unidas em um só nome. Quando você vai para a bênção feita por Paulo, né, em segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, verso 13, ele fala: a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo, as três pessoas da divindade mencionadas em uma situação. Se você estudar a primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versos 4 a 6, Paulo está falando sobre os dons espirituais e ele menciona o Espírito Santo, ele menciona Jesus e menciona Deus o Pai no contexto dos dons espirituais. Ele fala das três pessoas da divindade num assunto tão importante que é a capacitação da igreja para a pregação do evangelho. Quando você estuda a lição de quarta-feira, você tem essa noção de Jesus sendo batizado por João Batista, aquele que preparou o caminho para a vinda do Senhor, e você tem a visão de Jesus, a noção de Jesus como Deus, porque Jesus é mencionado como Messias em Marcos 1, verso 1, mas também você tem a noção de Jesus e a sua humanidade quando ele esteve ali entre os animais selvagens no deserto, sendo tentado pelo diabo, e ele foi servido pelos anjos. E eu quero pedir licença para você para usar aqui dois textos do Evangelho de São João para essa visão do aspecto de Jesus, que é ao mesmo tempo Deus, ao mesmo tempo homem, 100% Deus, 100% homem, esse mistério da encarnação do Evangelho de São João, capítulo 1, verso 1, diz: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Isso é uma expressão referente a Jesus. Se você for ler Gênesis, capítulo 1, verso 1, ela fala também que no princípio criou Deus. Então, no princípio era o Verbo. E se você ler o verso 14 de São João, diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo que era Deus. Então, nesse primeiro texto, São João capítulo 1, verso 1, a ênfase está em Jesus como Deus eterno. E o verso 14 fala de Jesus também como ser humano, porque ele toma a forma humana e tabernacula entre os seres humanos. E aí eu quero chamar o texto de São João capítulo 19, verso 28, diz assim: depois, sabendo Jesus que todas as coisas estavam consumadas para que se cumprisse a Escritura, disse: tenho sede. O Evangelho de São João também diz, no capítulo 4, quando ele pediu água para aquela mulher samaritana, que ele estava com sede. Então, a Bíblia ensina que Jesus é um ser humano, tem sede, está cansado, tem fome, mas a Bíblia também ensina que Jesus é Deus, porque é o Verbo que estava com Deus, o Verbo que era Deus, e tudo que foi feito por ele, e nada do que foi feito sem feito a sua atuação. Por isso ele é o Verbo, ele é quem atua, ele é quem cria. Ele é quem aparece a Moisés no deserto e o chama para cumprir a sua missão. Por isso nós temos que pensar que o Evangelho de Marcos inicialmente é para mostrar quem é Jesus e depois para onde Jesus está arrumando. Na verdade, Jesus está arrumando para a cruz, abençoando as pessoas, mas sendo levado para a cruz do Calvário. Eu queria então chamar a sua atenção para a parte de quinta-feira, que é trazida a citação, que está justamente no verso áudio, né? Porque a menção ali de Jesus falando que o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo e que as pessoas devem se arrepender. E eu sinto alegria em enfatizar aqui, pegar uma dica nessa parte que fala que o tempo está cumprido. A que tempo se referia Jesus? Ao tempo que está mencionado em Daniel capítulo 9, versos 24 a 27. Você sabe que Daniel capítulo 8 fala da purificação do santuário, a profecia das 2.300 tardes e manhãs, mas esta profecia, o início dela está relacionado ao início das 70 semanas. Porque quando em Daniel capítulo 9 fala que em Daniel capítulo 9 menciona, quando em Daniel capítulo 9 menciona que 70 semanas são determinadas para o seu povo,
E aí a palavra em hebraico é hatak, 70 semanas são decepadas especificamente para o povo de Israel. Ou seja, Daniel capítulo 8 menciona a purificação do santuário, mas Daniel capítulo 9 vai dar o início dessa profecia, que é o início das 70 semanas. As 70 semanas foram separadas da profecia maior das 2.300 tardes e manhãs, especificamente para o povo judeu. E quando foi dada a ordem para restaurar Jerusalém, a ordem que é dada em 457 por Artaxerxes, marca o início dos 2.300 anos, porque nós entendemos que na profecia cada dia equivale a um ano. Se você ler o texto de Números 14, verso 34, Ezequiel capítulo 4, verso 6, e o próprio contexto da aplicação da profecia de Daniel 8, Daniel 9, você vai entender que cada dia tem que equivaler a um ano, porque aí historicamente se ajusta a profecia ao seu cumprimento. Então, quando Jesus diz assim, olha, o tempo está cumprido, ele está se referindo o quê? A primeira parte da profecia das 2.300 tardes e manhãs. Ele está dizendo, olha, 70 semanas estão se cumprindo. Por quê? Há uma divisão, 7 semanas, 62 semanas e mais uma semana. Daniel faz essa divisão no capítulo 9 mencionado, né? Então, 7 semanas e 62 semanas tem que ver com a restauração de Jerusalém. Então, você tem aí 69 semanas. 69 vezes 7, 483 anos ou dias, né? E você vai começar de 457, você vai chegar ao ano 26 da nossa era. Como começa no outono, você vai chegar ao ano 27. Na última semana, o texto de Daniel diz que o Messias faria cessar o sacrifício. Então, 70 semanas estão determinadas para o povo de Israel. Na última semana, na metade dela, iria fazer cessar o sacrifício e do Messias. Então, a palavra Messias no hebraico, ou Cristo no grego, quer dizer ungido. É na última semana, então quando termina os 483 anos, é que Jesus é batizado. Então começa a última semana. Na metade dessa semana, 3 anos e meio após o seu batismo, Jesus então é morto e ele faz cessar o sacrifício. Por isso o texto do Evangelho diz que o véu é rasgado de alto a baixo, o véu que separa o lugar santo do lugar santíssimo. Então não há mais o mistério, não está mais oculto o lugar santíssimo, porque Jesus, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é morto. Então se cumpre o simbolismo que por tantos anos o sistema cerimonial apresentava, simbolizava, demonstrava a respeito do sacrifício de Jesus. Então, quando Jesus diz o tempo está cumprido, ele está dizendo, cumpre-se as 70 semanas. Ele batizado como Messias, na metade da semana ele vai morrer e cessar o sacrifício, e 3 dias e meio depois, ou 3 anos e meio depois, cessando aqueles 7 anos, aquela semana que é simbolizada aí por 7 dias, que equivale a 7 anos. Então, quando Estevão é apedrejado, e no mesmo ano, Paulo diz, eu parto para os gentios, marca a rejeição do povo judeu. Então, não somente Jesus dizia que o tempo estava cumprido, mas se você ler São Mateus, capítulo 3, verso 2, menciona o seguinte, e dizendo, arrependei-vos porque está próximo o reino de Deus. Essa era uma mensagem de João Batista. Tanto João Batista quanto Jesus entendiam que o reino de Deus havia chegado, o tempo estava cumprido, era o tempo das 70 semanas. Posteriormente você vai acrescentar então os 1.810 anos que faltam, e você vai chegar então a 1844, 22 de outubro de 1844, que é o cumprimento da profecia das 2.300 tardes e manhãs. Então temos aqui uma introdução, temos aqui o estudo da primeira lição deste trimestre, e eu espero que Deus possa ter lhe abençoado muito ao meditar, ao refletir sobre esse assunto. Vamos fazer uma oração. Nosso Pai que está nos céus, ajuda-nos a entender a sua palavra. Ajuda-nos não somente a entendê-la, mas também a praticá-la. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém.